aí um distanciamento do pensamento socrático ao pensamento dos sofistas, os sofistas que relativizavam a verdade, que colocava inúmeros discursos para convencer as pessoas. Não é preocupação do Sócrates necessariamente convencer por convencer, mas ele busca justamente verdades universais, a essência de todas as coisas, algo que permaneça para todos os indivíduos, independentemente da cultura, da religião, da política. Uma das buscas investigativas do Sócrates é justamente esse caráter da filosofia de concretude, de busca pela essência das coisas. A essência é aquilo que é de um jeito e não pode ser de outro, ela não passa, ela não muda. É muito parecido com o pensamento do Parmênides, o ser é, ou o ser não é. Mas já que o ser é, nós temos toda a capacidade de conhecer as coisas por meio do desenvolvimento do nosso intelecto, do meio da razão. Já que, para o Parmênides, os nossos cinco sentidos, o tato, o olfato, a visão, o paladar, eles são enganosos, né? E a audição também são enganosos. Então, a razão, a busca por a essência das coisas, é uma das buscas essenciais do Sócrates. Tendo em vista que o Sócrates e Jesus Cristo e o Buda nunca escreveram nada. Nós só encontramos fragmentos ou textos de outras pessoas que escreveram sobre essas pessoas, né? E dentre elas, sobre o Sócrates. E aqui nós percebemos justamente que quem faz um retrato, uma pintura do Sócrates bem elaborada é o Platão. Tiveram outros pensadores, mas não foram tão bem elaborados em deixar a sua continuidade filosófica como Platão o foi. Né, o Platão, que pertencia à aristocracia, um jovem rico, ele começa a se encantar por aquilo que o Sócrates fala. Lembrando que o Sócrates, ele não é um sofista, ele não é um professor de fama que tem muito dinheiro. Na verdade, ele anda descalço pelas ruas de Atenas, ele é caracterizado como feio, barrigudo, careca, tem todas as qualidades para não ser apreciado pelas pessoas, né, as qualidades no contexto da Grécia Antiga, de belo e de feio, os preconceitos existentes, mas, ao mesmo tempo, ganha destaque por uma busca filosófica, de ser amigo da filosofia, buscando a essência das coisas. Então, nós iremos ver justamente o Sócrates, né? Eu sou professor especialista em filosofia, Ricardo de Moura Borges, e nós iremos ver os principais elementos da composição do pensamento do Sócrates. E, mais uma vez, trazendo esse mapa que a gente vai, por olhar várias vezes, acaba decorando, colocando no coração, decorar significa isso, os principais pontos onde os filósofos existiram na Grécia Antiga, né, os pré-socráticos, e aqui nós iremos nos adentrar no pensamento do Sócrates. Então, ele está aqui em Atenas, né, ele nasce na cidade de Atenas, nós temos aqui tanto Platão e o Sócrates são da mesma cidade, e o outro, que é o Aristóteles, nasce na cidade de Estagira. Esses três em vermelho são considerados como filósofos do período clássico, né? O avanço da cidade, da polis, da democracia, as grandes discussões estão acontecendo justamente nesse período que nascem e morrem esses três filósofos, né? O Sócrates, o Platão e o Aristóteles. Então é muito importante, muito interessante caracterizarmos e vermos o espaço geográfico que eles nasceram. E esse espaço geográfico está imbuído justamente da cultura, da religião, da forma sistemática de se produzir o conhecimento e do avanço, né, do pensamento filosófico. Se vimos que os sofistas tiveram as suas grandes contribuições, não apenas por serem professores que demonstravam a oratória e a retórica, mas porque colocaram o homem no centro das discussões, né, o humanismo, e também apontaram o relativismo. Nós temos aí o Sócrates, que justamente ele traz também o ponto humanista como centro da sua reflexão, por isso que ele não é caracterizado como naturalista nem pré-socrático, mas ele faz duras críticas ao relativismo. Para ele é inconcebível que as coisas sejam relativas. É necessário a busca constante por uma verdade que seja única, né, pela essência das coisas. E essa é uma das características marcantes
do Sócrates pintado pelo Platão, né, trazido aí pelos textos do filósofo Platão. Então, nós temos aqui as principais datas, né, ele nasce em 470 e morre em 399 a.C., nasce na cidade de Atenas, não é possuidor de grandes posses, como os sofistas, por exemplo, e acreditava numa verdade universal, né, o conceito de bem, de justiça, de belo, estão em todas as culturas, quer seja na cultura egípcia, nos assírios, nos gregos. Esse conceito de justiça, bem, belo, verdade, eles estão inerentes a todas as pessoas em todas as culturas. Se os sofistas diziam que poderia se mudar ou a percepção desses conceitos, o Sócrates diz que, na verdade, não, existe um conceito e é necessário que nós formulemos conceitos concretos. É uma das grandes críticas do Sócrates, porque ele vai desafiando o seu interlocutor a demonstrar que o próprio interlocutor está errado porque ele tem conceitos vazios, conceitos que foram preparados pelos sofistas. E isso impediu que esses interlocutores criassem as suas próprias, a sua própria necessidade de busca constante por esses conceitos. Então, só conhecendo as verdades universais, alcançaremos a virtude. Não era a preocupação dos sofistas alcançar essas verdades universais, mas apenas o Sócrates que traz esse ponto inovador, né? Por isso que ele acaba sendo também um dos divisores de águas na história da filosofia, por buscar a essência de todas as coisas. A principal tarefa do filósofo é buscar a verdade, que se dá por meio do diálogo. Por não ter escrevido nada, ao mesmo tempo por ser muito conhecido em Atenas pela prática do diálogo, as andanças que o Sócrates fazia, e ao mesmo tempo o incômodo que ele causava na população, né, quer seja na aristocracia, os juízes, os médicos, as pessoas mais abastadas da sociedade, como os seus próprios amigos, que às vezes também não tinham muitas posses, acabavam sendo incomodados constantemente pelo Sócrates, né, que sempre perguntava o porquê de todas as coisas. Não tinha respostas prontas e acabadas, é uma das características dele, ele, pela ironia, ironizava aquilo que se apresentava por conceitos, e pela ironia ele fazia com que as pessoas se esvaziassem de si próprias, buscando um conceito universal. Os seres humanos deveriam se dedicar ao conhecimento e ao aperfeiçoamento da alma, que os levaria à felicidade. Então, parece que o Sócrates não se prendia aos cinco sentidos e nem à materialidade das coisas. A intenção dele não era o sucesso, não era a fama, não era o dinheiro, mas era justamente perceber como é que a felicidade se dá a partir do aperfeiçoamento do nosso eu interior, ou da nossa alma, da nossa parte espiritual. Isso também vai se distanciando muito dos sofistas, já que os sofistas eram professores bem pagos, que tinham muita fama, que tinham as melhores casas. Não é a preocupação do Sócrates em ter essas posses, mas justamente de buscar a felicidade através do conceito ou das virtudes alcançadas por meio dos conceitos fixos e dos conceitos universais sobre o bem, o belo, a justiça, sobre aquilo que move todos os seres humanos. Então, nós temos o diálogo socrático, e já que nesse diálogo que ele se propõe com as várias camadas da sociedade, as várias pessoas, médicos, juízes, os comerciantes, também os humoristas, que ele vai criticando e vai estabelecendo diálogo, ele quer justamente conhecer a virtude, né? Era meio para se conhecer a virtude, e o único método de filosofar é dialogando. Não tem outro método de fazer filosofia ou de se buscar a verdade universal das coisas, se não for pelo confronto, né? Pelo confronto de ideias. Lembrando que esse confronto, antes da democracia, era um confronto físico, né? Pelo meio da tirania, por meio das oligarquias. Para se dominar uma cidade era por meio dos confrontos mesmo de guerras, né, de destruição do inimigo. Agora, com a democracia ateniense, nós temos um outro confronto, que é o confronto do diálogo. Aquele que tem os melhores conceitos, ideias, e saiba formular a sua apresentação, ele tem o seu espaço, né? Então, Sócrates traz um método, né? Esse método filosófico é pelo diálogo.
Lembrando que os sofistas têm um método, só porque o método parece que já está pronto e acabado. É ensinar os jovens ricos já alguns conceitos que podem ser mutáveis e algumas estratégias de oratória e de retórica para se chegar ao poder. Já o Sócrates, não, ele não tem os conceitos prontos, mas ele faz com que esse método do diálogo faça com que as bases das pessoas que estão dialogando com ele, elas caiam por terra. E que as pessoas, né, por exemplo, o juiz da cidade grega, não tenha firmeza naquilo que ele diz. E ao desestruturar o juiz, ou os grandes da cidade de Atenas, o Sócrates estabelece esse método por meio do diálogo. E aí nós temos uma imagem, né, o próprio Sócrates está subindo ali, e ele diz assim, chegou o momento de nossos diálogos, estão preparados? Aí a população diz assim, sim, Sócrates, né, estamos preparados para ver que diálogos eram esses. Aí os dois que vão debater com Sócrates diz assim, ótimo, agora é como ele nos faz, agora é quando ele nos faz perguntas que mostram como somos imbecis. É a parte que eu mais gosto, né? E aí é interessante porque em todos os diálogos do Platão, que faz essa figura do Sócrates, o Sócrates é vencedor nesses diálogos, ele acaba desconstruindo as ideias trazidas pelos alunos dos sofistas ou pelos próprios sofistas. Mas, ao mesmo tempo, nós levantamos a indagação. Né? Nós temos uma pessoa, o Platão, que escreve muito bem sobre o Sócrates. E aí nós nos posicionamos, né, pensando, será que o Sócrates realmente venceu todos os diálogos? Né, porque nós só conhecemos através dos escritos de outras pessoas que defendiam o próprio Sócrates. E, ao mesmo tempo, nós temos duas figuras socráticas. Nós temos o autor das nuvens, que debocha do Sócrates, né, faz um Sócrates caricato, um Sócrates que, na verdade, perdia os diálogos, e a maioria, né, o Platão, Xenofonte e outros pensadores, fazem justamente uma centralidade positiva, uma figura positiva do Sócrates, que vencia todos os diálogos. E aí, justamente, esse Sócrates, por não ter as verdades absolutas e estabelecidas, ele acaba desconstruindo aquilo que os sofistas, ou aquilo que os filhos das pessoas mais ricas pensavam que eram as verdades, né? E as verdades relativas. Sócrates busca a verdade absoluta, os sofistas buscam verdades relativas para o enriquecimento pessoal, né? Enquanto Sócrates busca justamente essa parte mais da alma, do conhecimento de si mesmo, e não dos bens materiais. E nós temos nessa imagem, um discurso da apologia de Sócrates, escrito por Platão, onde justamente o Sócrates faz uma defesa que é uma defesa justamente pela filosofia, mas não uma defesa dele mesmo, porque chega um momento na vida que ele é acusado pelos atenienses de corromper a juventude com a sua nova forma de se fazer filosofia e também por desacreditar nos deuses, como se o Sócrates fosse um ateu, por não acreditar, né, nos mitos, nos deuses gregos, por procurar sempre por meio racional explicar a existência de todas as coisas, buscando conceitos universais, ele faz a sua defesa, né, a apologia, a defesa, justamente do modo de se fazer filosofia. E é nessa defesa justamente que ele faz a opção por se valer daquilo que ele acredita e acaba sendo condenado, né, pelos atenienses a tomar cicuta. Né, ele acaba morrendo envenenado. E aí nós temos as etapas, né, quais eram as etapas do diálogo socrático, já que ele propunha um método para a filosofia que é dialogando com as pessoas, a busca de conceitos universais. Nós temos duas etapas, a ironia e a maiêutica. Na ironia, leva o interlocutor ao questionamento e à revisão de suas ideias preconcebidas, alcançando a percepção de que não se sabe aquilo que se julgava saber. Quando Sócrates chega a um juiz e pergunta o que é a justiça, e o juiz dá vários exemplos de justiça, em vários casos que ele julgou, o Sócrates usa da ironia como contraponto. Muito bem, você respondeu muito bem, gostei das suas observações, mas ao mesmo tempo ele não está elogiando o juiz, ele está sendo irônico, porque ele percebe que existem diversas fragilidades em citar exemplos, mas o juiz não chegou
ao conceito concreto de justiça. E outra característica, depois de tanto ser irônico e perguntar o porquê das coisas e cansar o seu interlocutor, o Sócrates utiliza da maiêutica. E a maiêutica era uma prática que a mãe dele tinha, que era justamente de fazer partos, né? Ela era uma grande parteira que era convidada para fazer os partos, e o Sócrates ele se auto-intitulava como também parteiro, né? A arte de fazer partos, por isso que vem o nome maiêutica. E aí Sócrates ele ajuda o interlocutor que agora está confuso, né? Por falar de vários exemplos da justiça, por exemplo, e ele não consegue chegar a um conceito concreto. E aí o Sócrates faz com que esse interlocutor faça uma busca investigativa por um conceito próprio, um conceito universal. E aí, diferente dos sofistas, que já vinham com todos os aparatos prontos e acabados, o próprio juiz vai agora buscando, fazendo uma busca investigativa. Por isso que na filosofia o amigo da sabedoria ele está sempre em construção, em busca de um conhecimento. Então, o interlocutor agora ele dá à luz as ideias verdadeiras. E aí nós temos, né, o diálogo socrático permeado por diversas perguntas, né? Por quê, quando, por quem, o que, como, quando, onde. O mais interessante não é se trazer as verdades ou as técnicas já preparadas pelos sofistas, mas o mais interessante é fazer perguntas constantes. E através dessas perguntas surgem respostas, que surgem outras perguntas, com mais respostas e outras perguntas. É um círculo, né? Que não tem fim, justamente porque a filosofia é esse constante perguntar-se sobre a essência das coisas, sobre o que seria a justiça de fato. E essa justiça que valeria para todos os povos, todas as regiões, todas as religiões também, todas as culturas. E aí nós temos duas frases impactantes do Sócrates, né, já que ele prega o autoconhecimento e não necessariamente a busca pelas riquezas, como se diziam os sofistas, que estavam atrelados mais à passagem eterna de todas as coisas, então devemos nos apegar ao contexto das coisas. O Sócrates começa a levantar esse combate com os sofistas e estabelecendo uma busca investigativa da alma e do conceito de felicidade. E aí nós temos duas frases, né, o só sei que nada sei e o conhece a ti mesmo, que era uma frase do oráculo de Delfos, onde Sócrates faz uma grande viagem na sua vida através dessa frase. Primeiro nós temos aí o só sei que nada sei, muito encontrada quando, às vezes, numa prova, numa autoavaliação, a primeira impressão é eu só sei que nada sei. Mas, ao mesmo tempo, é a capacidade humilde, né, de humildade, de reconhecer que nós não sabemos de nada. E que o filósofo verdadeiro, ele está procurando constantemente a sua própria busca investigativa através do reconhecimento da sua ignorância. Nós não somos sófos, não somos os detentores da sabedoria, como dizia o Pitágoras, pai da matemática, apenas os sófos, os detentores, são os deuses, porque eles são imortais, né? Lembrando que os gregos são politeístas. Já como somos seres humanos e vivemos pouco, nós somos apenas filósofos, amigos da sabedoria. Então, o só sei que nada sei é o reconhecimento da nossa própria ignorância e a capacidade, a necessidade de buscar todos os dias um conhecimento, ou um conhecimento. E o outro descobre a verdade por si mesmo, né? Então, a partir dos diálogos, o interlocutor acaba se abrindo por meio da ironia e ele vai parindo as suas próprias ideias, né? Ele pode até ficar revoltado com Sócrates inicialmente, por Sócrates ter discordado dele, mas ao mesmo tempo Sócrates está fazendo um bem porque ele vai agora caminhar por si mesmo, né? Então o outro vai acabando descobrindo a verdade por si mesmo. Então essa é uma das características do só sei que nada sei, né? O reconhecer a própria ignorância, reconhecer que somos humanos e que estamos procurando justamente o conhecimento. Já o conhece a ti mesmo foi justamente uma revelação que o Sócrates teve através dos oráculos, né, as sacerdotisas gregas, que nós vemos isso muito nos filmes do Hércules, né, nos desenhos do Hércules também, ou dos mitos gregos, os oráculos que os gregos procuravam, que eram pessoas que falavam do seu futuro ou revelavam
situações. E uma das situações foi justamente uma sacerdotisa do oráculo de Delfos que disse que Sócrates era o homem mais inteligente de Atenas. E, ao mesmo tempo, ele ficou muito encabulado com isso, saiu percorrendo numa busca investigativa para ver se ele era mesmo o homem mais inteligente. E ele viu uma pessoa construindo casas e ele disse: olha, eu não sei nem formar uma casa, eu não sou arquiteto, e também não sou pedreiro, não sei construir casas, como é que eu posso ser o homem mais inteligente? Aí ele foi andando e viu uma pessoa fazendo sapatos, ele disse: eu não sou sapateiro, não sei fazer sapatos, ando de pé descalço, como é que eu sou a pessoa mais inteligente? E ele percebeu que também não era um juiz, ele não julgava as pessoas, ele não era médico, não tinha os domínios da medicina, mas ele percebeu que ele foi dado como o homem mais inteligente de Atenas porque ele foi o único que reconheceu a sua própria ignorância, né? Ele, eu só sei que nada sei. Ele tinha a humildade de dizer, não sei e preciso buscar o conhecimento. Enquanto as demais pessoas estavam ali cheias de conhecimento, cheias de razão, cheias de atividades, e não se perguntavam sobre o conhecimento de si mesmo. E aí, por isso que essa frase se torna muito interessante, muito relevante no pensamento do Sócrates. Conhece-te a ti mesmo, e assim alcançarás a felicidade, né? A busca por saber quem eu sou, né? Eu não sou apenas o meu nome, eu não sou apenas a casa ou a família onde moro, mas quem eu sou de verdade. E aí o Sócrates faz essa busca investigativa. Então, a verdade será encontrada por um processo de autoconhecimento, que não vai ser dado apenas pela escola, ou apenas por momentos na religião, ou por momentos na mitologia, ou momentos na política, mas é uma busca investigativa que é a vida inteira. Então, devemos questionar a nossa vida, a nossa conduta, pois o autoconhecimento é mais importante que o conhecimento a respeito da natureza. Lembra que os filósofos pré-socráticos, naturalistas, buscavam entender o mundo por meio daquilo que está fora deles, a physis, a natureza, a ciência. Já os sofistas já tinham as respostas prontas e acabadas para vencer os debates no discurso. O Sócrates diz, não, a investigação filosófica deve partir para dentro, de conhecermos a nós mesmos, quem somos, o que é que nós estamos fazendo de fato, qual é a busca pela essência que nos traga verdades concretas, né, verdades absolutas. Então, aí nós temos esses dois fatores que justamente abalam as estruturas do pensamento dos sofistas, tanto só sei que nada sei, reconhecer a nossa própria ignorância, não nos limitarmos a isso e partirmos em busca de um constante busca pelo conhecimento, e o conhece-te a ti mesmo. Então, é conhecer quem somos nós, né, e justamente sair das tradições, dos preconceitos ou dos conceitos formulados e perceber se será que esses conceitos eles não podem ser reformulados, né? Então, essa maiêutica, esse método dialógico do Sócrates, ele vai se adequando a cada indivíduo, né? A partir da ironia e a partir também de parir novas ideias, que é justamente a chave aí do diálogo, do método dialógico do Sócrates, né? Só sei que nada sei e o conhece a ti mesmo. E aí, mais uma vez, nós temos essa figura que nos ajuda a entender justamente essa separação, esse distanciamento entre sofistas e o Sócrates, né? Sócrates e a transformação da filosofia. Os filósofos, as coisas só podem ser verdadeiras ou falsas, né? O ser é. Filósofos em busca de verdades absolutas, enquanto sofistas não, na busca de vários pontos de vista. E aí esses pontos de vista também, quando são encontrados, eles são fortificados para você ganhar mais fama e mais dinheiro, que é justamente o contraponto do Sócrates. O homem é a medida de todas as coisas para os sofistas, e justamente o Sócrates diz, não, o homem não pode ser a medida de todas as coisas, porque nós nem sabemos quem somos, né? Nós devemos justamente reconhecer as nossas fragilidades e buscar justamente os conceitos universais que nos ajudem a crescer ou a contribuir para o pensamento filosófico. E aqui nós percebemos, né, sofistas, os donos do conhecimento, né, a arte, a técnica de se dar bem no mercado de trabalho, de se dar bem na vida, na fama, no dinheiro,
e o Sócrates, que acaba, pelo seu posicionamento de vida, pelas suas argumentações e pelo seu modo de vida, se distanciando dessa busca por essa fama supérflua ou por esse sucesso. Não é questionado a arte de dar aulas, né? Os sofistas davam aulas, assim como Sócrates dava aulas também. Mas o que é colocado aqui é que uns eram relativistas e o outro procurava justamente a essência de todas as coisas. E aí nós temos o Sócrates, né, e a transformação da filosofia, e aí nós percebemos esse contraponto tanto contra os naturalistas, né, que tinham a physis, a natureza, como centro das suas preocupações, e os próprios sofistas, que se preocupavam com assuntos humanos, mas não apresentavam um método específico para isso. Eles apresentavam apenas a retórica, a oratória, o diálogo, o conhecimento das letras, mas não tinha um método específico. Já o Sócrates em si, ele propõe esse exame, né, esse exame de consciência, esse exame também dos valores da consciência humana, partindo agora para uma reflexão mais pessoal, o ser é, ou então para a nossa alma. Né? E aí, por meio do diálogo, ele faz essa reflexão conceitual. Até tem um diálogo chamado Mênon, que ele faz um diálogo perguntando ao Mênon o que seja a virtude, o que sejam as virtudes praticadas. E aí o Mênon diz, olha, a virtude do homem é justamente cuidar bem da cidade, promover diversos trabalhos, a virtude da mulher é cuidar dos filhos, a virtude das crianças do menino é essa, a virtude das crianças da menina é essa, e faz assim vários exemplos de virtudes. E aí o Sócrates começa, por meio da ironia, falando que muito bem, aplaudindo ele, mas ao mesmo tempo ele quer saber um conceito de virtude que vala para todas as pessoas. E enquanto o Mênon faz justamente o contrário, ele busca exemplos particulares. E o Sócrates busca justamente exemplos universais, que valam para todas as pessoas e que valam também para todas as sociedades que ele está inserido. E aí nós temos nessa imagem, justamente por defender aquilo que ele acreditava, denunciando as injustiças ou incomodando muitas pessoas, ele acaba sendo julgado pela sociedade de Atenas pelos dois crimes cometidos. Primeiro, por corromper a juventude, né? A juventude não aceitava mais o que os sofistas falavam sobre os métodos para se chegar ao sucesso, à fama. Isso não garantiria a felicidade, por exemplo, e também por desacreditar nos deuses, né, nos deuses gregos. E aí, nessa imagem, nós temos justamente a punição do Sócrates, que foi tomar cicuta, que era um veneno, né, que pode ser cortado se toma a cicuta e se toma rapidamente o vinho corta o efeito desse veneno, mas o Sócrates tem todas as possibilidades, primeiro na sua apologia, na sua defesa, de fazer uma defesa da sua pessoa, mas ele faz uma defesa da filosofia, e aí isso prejudica muito mais, porque ele questiona os sofistas e acaba sendo punido por isso. E a outra característica é que, depois desse impasse, o próprio Sócrates os seus amigos que ali estão, justamente com a sua esposa e filhos, fazem um plano para que ele fuja e salve a sua vida. E aí se termina o livro, a Apologia do Sócrates, dizendo que ele opta por não fazer isso, porque ele não quer ir contra os seus ideais. Então ele acaba morrendo justamente pelos seus ideais, por aquilo que ele acredita como busca constante da verdade universal. E aí nós temos aqui duas imagens também sobre o Sócrates, já que vimos um pouco sobre as frases dele. Nós temos aí duas possibilidades, né? Nós temos a célebre frase, né? Ele se reúne com várias pessoas e diz: só sei que nada sei. E, ironicamente, as pessoas chamam ele de burro, mas na verdade nós percebemos que não é isso que ele está dizendo, não é que ele não sabe das coisas, mas é que devemos buscar constantemente, com humildade, a busca por um conhecimento mais profundo e não raso, como assim faziam os demais pensadores. E outra característica, e é uma frase que pode ser citada nas redações, em textos que nós podemos produzir, das várias frases, né, encontradas pelo Sócrates, nós temos aí essa: a vida não analisada não merece ser vivida. Então, o Sócrates busca justamente uma análise mais profunda do conceito a partir da essência do ser humano, da felicidade que não está necessariamente nos bens materiais,
e aí nós vemos como é que ele está aqui, né, os trajes dele, né, tem até um remendo aqui na roupa, de pé descalços, buscando justamente entender que na filosofia do Sócrates, a felicidade, ou a busca por essa felicidade, não está atrelada àquilo que se pregavam os sofistas, ou que se pregavam os grandes políticos e os detentores do conhecimento da época, né, no luxo, na fama e etc. Mas estavam justamente na humildade de procurar todos os dias a reflexão mais profunda sobre o seu existir. Então, por isso ele coloca essa frase: a vida não analisada não merece ser vivida, né? Acaba sendo uma vida superficial, que acaba passando sem uma reflexão mais profunda sobre o próprio existir. E aí nós temos, finalizando, mais uma vez, os filósofos, o nascimento da filosofia, né? Quem foram esses primeiros filósofos? Os pré-socráticos ou naturalistas, por buscarem a verdade fora de si, na natureza, por meio da empiria, da investigação, por isso que eles são chamados de empiristas, viveram no século VI e meados do século V a.C., e eles se distanciavam das explicações míticas e dedicaram a investigar a natureza de forma racional. Já os sofistas buscam mais, não a natureza, mas os homens, né, a polis, a cidade, a política para se estudar, para se averiguar, através das melhores condições de se ascender politicamente, ter a melhor fama e o melhor dinheiro, e assim, consequentemente, ter a felicidade. E aí nós temos o próprio Sócrates, que se desvirtua, né, que procura um método específico para se atingir as verdades universais, mesmo que esse método possa trazer prejuízos, como no caso ele acabou sendo condenado injustamente por Atenas e sendo morto por aqueles que perseguiam, que não gostavam dos seus ideais. Né? Os sofistas queriam fazer todas as relações, os jogos de cintura para se permanecer no poder. Já o Sócrates não estava preocupado justamente com isso. Ao não ter verdades prontas e absolutas, ao agir com ironia e a maiêutica, incomodou muitas pessoas, as principais classes da sociedade, aqueles que já estavam com os poderes estabelecidos. E aí, esses pré-socráticos queriam compreender a natureza, os sofistas queriam compreender o homem, mas era impossível se chegar a verdades absolutas, e o Sócrates queria compreender o homem, né, o ser humano, na sua inteireza, na busca pela alma, né, pelo conceito de felicidade, não atrelado necessariamente aos bens materiais. E aí nós temos a imagem do filósofo que deu o pontapé para o pensamento socrático também, se nós fizermos essa relação, que é o pai da matemática, o Pitágoras de Samos, justamente por ser o primeiro a escrever a palavra filosofia, né? Amigo da sabedoria, aquele que busca constantemente o conhecimento. Ele não é o sófos, não é o sofista que já tem o conhecimento. E, mais uma vez, ele busca esse sentido, Pitágoras de Samos, através da matemática e através da música. Né? Não é à toa que ele está segurando uma lira, que é um instrumento musical da Grécia Antiga. E aqui nós temos, para finalizarmos, as formas de estudar filosofia. Desse lado direito, os temas de filosofia que são diversos: o homem, a ética, o amor, o ódio, a filosofia, a felicidade, o ser humano, dentre muitos outros temas, e a história da filosofia, né, que é muito interessante para quem se dedica à filosofia, sempre estar em contato com alguma obra dos clássicos ou alguns comentadores sobre esses períodos: filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna e a filosofia contemporânea. E assim encerramos justamente com o livro Iniciação da História da Filosofia, do Danilo Marcondes, que faz esse contraponto muito interessante para entendermos as diversas perspectivas do Sócrates, que é pintado pelo Platão, pelo Xenofonte, por demais pensadores, em contraposição a um Sócrates mais negativo, que nós iremos até nos debruçar posteriormente, que é o Sócrates tratado na obra As Nuvens. E temos aí o diálogo, né, os primeiros estudos de filosofia, que é justamente uma história da filosofia, do Ricardo Melani, e o encontro com a filosofia, também do Ricardo Melani, onde nós encontramos aí os principais temas da filosofia, os principais temas que podem ser encontrados como arcabouço necessário para as reflexões filosóficas.
e, ao mesmo tempo, nós nos encontramos com outros autores que nós iremos ver nas próximas discussões, onde nós iremos ver os próximos, né, será o Platão, né, o Aristóteles, que é conhecido como Platão, por ter os ombros largos, e o Aristóteles, né? Aristóteles é o Platão, e Aristóteles é um dos principais alunos do Platão, que acaba também dando uma grande contribuição na história da filosofia.